capítulo 4. Aleluia. Muitas vezes o Senhor, Ele tem algo para a vida da gente. E a gente tem a mania de, quando não acontece, nós culpamos tudo e todos. Eu falava esses dias, não lembro com quem, falava assim, sabe quem é o nosso maior inimigo depois do diabo? Nós mesmos. Porque a gente se vende às vezes por uma risada, por um agrado, por um desabafo. E na verdade o cristão, ele tem que ser muito centrado naquilo que ele tem no Senhor. Porque quando a pessoa, ela quer o pecado, ela vive em prol do pecado. E o cristão, quando ele quer algo do Senhor, ele vive tudo quanto é coisa, menos a bênção. A gente às vezes quer do Senhor algo, mas não prestamos para sacrificar nada em volta. Não é que Deus, ele precisa de certos sacrifícios nossos, mas quando a gente deixa de fazer certas besteiras, Deus pode trabalhar com mais facilidade sobre a nossa vida. Não sei se foi essa quinta, outra falou, Senhor, tira do meu povo certas coisas que eles fazem de ridículo, sem a inspiração do Espírito Santo. Porque muitas coisas que fazemos não é que é o pecado, mas fazemos coisas desnecessárias, passamos de burros, de tolos, ansiosos. E na verdade, o povo do Senhor, ele é sóbrio. O povo de Deus, ele recebe da parte do Senhor uma inteligência, uma capacidade. Deixamos de ser como viúvas loucas, deixamos de ser como pessoas endoidecidas nos nossos desejos. Nós não vivemos da obsessão, mas nós temos que centralizar a nossa vida no Senhor. Claro, se você quer uma bênção, não pode ser obsessivo. Isso já não é parte, um problema psicológico, um problema de ordem mental, já que no meu modo de ver é espiritual também. Mas o cristão, ele não pode pegar a bênção que quer e ficar jogando fora. Por exemplo, Deus deu um casamento, luta por ele. Não fica jogando fora por ilusões, por besteiras. Deus deu um filho, lute por esse filho. Deus deu um emprego, lute por esse emprego. Seja guerreiro. Eu não estou falando para você viver de uma forma exaustiva para aquele problema, para aquela bênção. Eu estou falando para você não ser uma pessoa perdedora na fé. Porque muitos aqui vão perdendo lá fora. Aqui dentro não. Aqui dentro dão trabalho, aqui dentro são atrevidos, aqui dentro falam muito, aqui dentro, sabe, são às vezes até insuportáveis. Mas chega lá fora, se torna um perdedor. É fácil no meio de um bando de rebanho a gente gritar mais alto. É fácil no meio do povo de Deus que é humilde a gente ser atrevido. É fácil no meio do povo de Deus a gente falar as verdades. Mas lá no emprego, lá dentro de casa, se torna uma pessoa que se vende por qualquer coisa. Como Deus vai operar sobre a vida de pessoas que se vende por elogio, por um agrado, pelo medo, pela fobia, seja pelo que for. A palavra de Deus nos ensina a sermos cautelosos, a sermos prudentes. Quando o profeta Eliseu, ele passava pela casa daquela sunamita, e lá essa sunamita e seu esposo eram pessoas de bens financeiros. Eles todas as vezes convidavam o profeta para comer na casa deles. Então, percebendo que ali era a trajetória do profeta, eles fizeram um quarto próximo aos muros, com uma mesa, uma cama, para quando o profeta passasse de viagem, ele pudesse pousar ali na casa daquele casal rico. O profeta não tinha nada o que oferecer sem ser a fé. Então, ele orou, ele profetizou que aquele casal iria ter um filho. Aquele casal veio a ter
filho está trabalhando com o pai, tem uma forte dor, vai até a mãe dele e morre nos braços, no colo da mãe. Aquela mulher, ela sabia que aquele filho era fruto de um milagre. Ele não era para existir. Ela pôs a criança, o jovenzinho, na cama que o profeta, uma vez por ano passava lá, ela pôs a criança na cama, fechou tudo, arrumou o meio de transporte para ir até o profeta. Mas essa mulher, ela não reclamou para o marido, essa mulher não reclamou para os empregados, essa mulher não lamentou para nenhuma pessoa, ela foi determinada até o profeta. E era uma época que não era o costume deles irem até o local onde o profeta estava, não era festividade. Ela foi. E se alguém perguntasse algo para ela, ela não contava o problema dela. Ela foi em busca, não é de desabafar o problema, ela foi em busca da bênção. Nós estamos perdendo e muito, porque nós vamos procurar um modo de desabafar e não um modo de buscar a solução. Porque quem quer solução, ele não perde tempo reclamando. Ele vai no ponto certo da ajuda. Esse ponto certo é Deus. Então você percebe quando a pessoa vai ter vitória, porque ela vai em busca da bênção dela. Ela não para pelo caminho reclamando. E você sabe quando uma pessoa ela é próspera, por exemplo, porque ela não pega uma dívida dela e faz o centro da vida dela. Ela vai em busca da bênção. A pessoa, quando ela é próspera, ela não sai de casa em casa pedindo dinheiro para a condução, não. Ela não sai reclamando que o marido não recebeu o último salário ou a esposa está passando necessidade e precisa de um remédio. É incrível. A pessoa próspera, ainda que ela não tenha naquele momento o dinheiro, ela tem a prudência, ela tem a fé em Deus. Então a pessoa próspera, você pode ver, ela parece estar sempre abastecida. Se tem uma enfermidade e precisa de um remédio, naquele momento ela não tem o dinheiro, ela crê a ponto da enfermidade desaparecer. A pessoa próspera, ainda que não recebeu o último salário, ela não reclama. Ela vai em busca de algo para completar o salário até que ele chegue. A pessoa próspera, ela não sai lamentando. E ela fica por pouco tempo no período da necessidade. Fica, porque é normal, todos nós ficamos em períodos de necessidade. Mas são períodos, não é a vida inteira. E a pessoa, quando ela não é marcada, por exemplo, pela prosperidade, você encontra ela um dia, dois, no próximo ano, você já sabe que vai chegar a Copa de 2014, ela está pedindo emprestado. Ela está chorando a miséria. Ela passa a fazer daquilo o sistema de vida dela. O cristão não faz da derrota dele o sistema de vida. Por enquanto você está sem dinheiro, por enquanto o seu casamento está meio abaladinho, por enquanto essa enfermidade talvez esteja estacionada em você, mas há um Deus que você busca sem reclamar para as demais pessoas sobre sua situação e vai em busca da tua bênção. Porque Satanás, ele nos vicia. Ele faz questão de colocar a todos nós num círculo vicioso de reclamação, de lamentação, de derrota, quando a gente vê naquele sistema horroroso de vida. Tem pessoas que parece que nem querem se libertar de um problema, porque daí não vai ter do que reclamar. Mas o que é nascido de Deus, o que realmente deseja uma bênção, aquele que almeja por uma bênção, ele para de reclamar no caminho, ele não fica contando o seu problema, ele vai no ponto da libertação. Quando ela chega lá para o profeta Eliseu, resumindo a igreja, vamos resumir aqui. Quando ela chega, ele até manda diante dele alguém com um bordão, um servo dele lá,
colocar sobre o menino e falou: olha, quando você for pelo caminho, não cumprimente ninguém, não conte para ninguém o que aconteceu. Mas o servo chegou lá, pôs o bordão, pôs lá o tecido, nada aconteceu. A criança continuou morta, porque ela estava morta e continuou morta. Mas a mulher, ela não abriu mão de ficar próxima ao profeta. Ela insistiu que ele deveria ir até o filho dela. E nós já sabemos o resultado. O filho ressuscitou. Esse é meu Deus, meu Deus. Ainda, gente, a gente já abre mão da situação, faltando tanto para perder, não é? Situação de prosperidade, situação familiar. Tem gente que está vivendo bem com a esposa, com o esposo, uma discussãozinha já é motivo de falar para separar. O que essa palavra, divórcio, separação, está fazendo na boca do povo de Deus? Na boca do povo de Deus tem que falar: eu vou orar, é oração, é buscar ao Senhor, é ir na presença de Deus. Qualquer coisa agora, pastora, nós estamos separando. Mas já separa da igreja junto. Porque uma pessoa que não consegue superar uma briga com a oração, com buscar a Deus, ela não vai servir para nada na hora do Senhor. Isso é um peso morto na igreja, um mau testemunho para quem está chegando. Porque o homem e a mulher de Deus, ele vai em busca da bênção dele, na oração, no clamor, na súplica, no derramar das orações diante do altar do Senhor. Vem um diagnóstico, a doença vai ter que operar, e nesse